E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem a meta da parte anterior. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 19 do Prota que despertou o sistema de um deus e se tornou o rei invencível do seu próprio território. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 20 dessa obra. Na parte anterior, o rei invencível destruiu o reino dos imortais, e encontrou com seu mestre, e também reviveu todos no território invencível, e em seguida recebeu a missão do sistema para salvar sua noiva. No domínio da gloriosa juventude do reino inferior, em um dos 10.000 reinos, os três mestres ficaram chocados quando receberam a notícia que o domínio da Tartaruga Negra tinha sido destruído, e um misterioso grupo de forças estrangeiras aproveitou a situação para invadir. E devido a essa notícia eles decidiram reunir algum dos seres mais fortes dos outros domínios para discutir sobre esse assunto, mas antes de fazer isso, eles sentiram uma aura aterrorizante, e no mesmo momento ouviram uma transmissão sonora, dizendo que as formigas dos reinos inferiores tinham um prazo de 10 dias para se renderem perante ao clã dos demônios celestiais. Essa é a única oportunidade que eles terão para sobreviver. Se eles não se renderem, eles irão perecer. Diferente dos anciãos que perceberam a diferença de força entre eles e seu inimigo, os cultivadores mais fracos não conseguiram perceber isso, e tentaram comprar briga com a Anshi. E vendo as formigas subestimando sua força, ela decidiu mostrar um pouco do seu poder para fazer eles sentirem na pele a diferença dos seus poderes. Assim, em um único segundo as almas dos 5 imortais humanos desapareceram, e sentindo isso, os três grandes mestres perceberam que a deusa demoníaca poderia destruir o reino inferior com apenas um estalar de dedos, já que neste momento metade do reino da juventude gloriosa tinha sido destruído, e enquanto eles se enchiam de medo, a Anshi continuou dizendo que vai dar a eles 10 dias para pensar, já que seria mais divertido deixar as formigas passarem vários dias morrendo de medo, para no final escolher se render. Enquanto isso, no território invencível, o Prota notou que a torre tinha parado, e ela parecia ter o poder de atravessar o vazio e atacar os outros domínios, mas mesmo com esse poder aterrorizante do clã demônio, o rei invencível estava confiante na sua vitória, e explicou para seu mestre que tudo o que ele precisaria fazer e encontrar os artefatos sagrados do antigo continente para expandir o seu poder espiritual, e também o território invencível. Entendendo mais ou menos o plano do seu discípulo, o velho explica que existem 4 armas sagradas perdidas, e só uma delas realmente se perdeu quando ele foi despertado, e as outras 2 ele não sabia onde estava. A única que talvez eles poderiam achar seria nas ruínas do seu antigo domínio imortal, mas ele acha que seja tarde demais para ir encontrar essas armas sagradas, já que o clã dos demônios celestial disse que lançaria ataques na província em 10 dias. Os lugares onde ele acredita que esses artefatos sagrados podem estar são em montanhas imortais com grande abundância de energia espiritual. E como o poder espiritual das armas mágicas são extremamente poderosas, elas provocarão mudanças ambientais, dando lugar para criaturas completamente incompreensíveis para o sentido comum. Ao ouvir isso, a Baiui revelou que conhece um lugar com essas características. Seu clã Raposa Celestial são na realidade uma gama de certa raça de demônio raposa do domínio da Montanha Azul. Ela lembra que sua avó contou que no território das raposas poderia se encontrar uma energia espiritual muito abundante no inferior da montanha, e também existia criaturas que eram dezenas de vezes maiores que o normal. Inclusive a água do lago tem um efeito estranho de cura e desintoxicação, e ouvindo sua explicação, o Feng Qiun disse que tinha grande chance de haver uma arma mágica nessa montanha. Então, se eles se dividirem em grupos, ele pode ir buscar o artefato nas ruínas do domínio imortal, enquanto seu discípulo busca nos domínios inferiores. Como o plano do seu mestre era bom, o rei invencível pediu para Baiui guiar ele até a Montanha Azul, e antes de partir, ele usou os 20 fragmentos dos domínios para sintetizar um cartão de viagem ao reino inferior, e também pegou 400.000 pontos emprestado com o sistema, e criou outro clone no cultivo de Senhor Imortal. Vendo a aura feroz do clone, as discípulas ficaram admiradas com o poder do seu mestre, e após transferir sua consciência, o rei invencível deixou a Ling Bauer cuidando das 9 províncias temporariamente, e falou para ela acordar ele se algo perigoso acontecer, e em seguida ele e a Baiui entraram no portal, e foram enviados para o domínio da Montanha Azul do Reino Inferior. Ao ver um cenário de destruição, o Prota perguntou para sua discípula se aquele lugar era o território do clã da Raposa Celestial, e mesmo querendo negar, ela não teve outra escolha a não ser encarar a realidade que seu clã tinha sido destruído, mas como eles não tinham muito tempo, ela teve que deixar a tristeza de lado,
e guiar seu mestre para entrar no reino secreto. Mas antes disso eles teriam que ir pela parte de trás da Montanha Azul e também devem possuir o Grande Selo. Mas com o território das raposas destruído, será difícil encontrar o Grande Selo. Enquanto ela pensava em uma forma de resolver esse imprevisto, ela viu vários aldeões sendo liderados por um grupo de bandidos para o reino secreto, e ela ouviu que o líder deles tinha destruído o clã das raposas sozinho, e também que ele roubou a chave do reino secreto. O líder dos bandidos estava usando o fato daquela área mística ser o único lugar seguro nos mundos inferiores para atrair os aldeões para o reino secreto. Naturalmente a Baiui ficou cheia de raiva ao ouvir que foi eles que destruíram seu clã. Ela estava com tanto ódio que ela queria ir arrancar a cabeça daqueles merdas, mas foi parada pelo seu mestre, quando ele disse que o clã dos demônios celestial estava monitorando tudo. Então ela não poderia ser impulsiva, eles deveriam ficar quietos por enquanto para não chamar a atenção. O mais importante era encontrar os artefatos sagrados, então nessa situação o melhor plano seria seguir os aldeões. E quando eles encontrarem os artefatos, ele vai deixar ela dar um fim nesses merdas com suas próprias mãos para vingar o clã das raposas. Ao ouvir as palavras do seu mestre, a Baiui conseguiu se acalmar, e o Rei Invencível pensou em um ótimo plano para seguir o grupo de bandidos sem precisar esconder suas presenças. Naquele grupo tinha alguns que não concordavam com a ação dos ladrões em destruir um clã tão bondoso como as raposas celestiais. Mas também tinha aqueles que não importavam em pisar nos mais fracos para saciar sua ganância, e quando as coisas estavam prestes a ficar mais séria, o Prota interrompeu a discussão deles, dizendo que ouviu que eles têm um lugar para se esconder da guerra. Então ele implora para eles levarem ele e sua irmã juntos, e por causa da beleza da Baiui, o líder dos bandidos aceitou sem hesitar, e começou a pensar em um jeito de se livrar do pirralho e ficar com a garota. Depois, enquanto eles caminhavam pelo território do clã das raposas, o Rei Invencível notou que aquelas ruínas pertenciam a um reino de centenas de anos atrás. Um pouco mais tarde, eles chegaram na parte de trás da montanha, e o líder do bandido colocou o selo no peito da raposa, e no momento seguinte, o chão começou a tremer, e os aldeões entraram em desespero, e diferente deles o Prota só estava analisando a situação com calma, e notou que as árvores estavam ficando maiores. Era como se eles estivessem entrando em uma outra dimensão. E para mexer com o líder dos bandidos, o Prota revelou para os aldeões que o selo na mão do chefe é a chave para abrir e fechar o reino secreto, e o motivo dele ter revelado isso era para o velho agilizar seu plano e revelar aonde estava o artefato sagrado. Enquanto os aldeões olhavam pela floresta, eles viram um rato gigante, e desesperados eles começaram a se esconder, e vendo os bandidos com medo também, o Prota confirmou que tinha algo errado com esse grupo de pessoas, mesmo que esse rato seja grande. A sua força era apenas comparável com a de um cultivador no reino da transformação de Deus. Então, para um grupo de cultivadores que queria se esconder do clã demônio, eles deveriam ter o nível de cultivo no mínimo no Rei Imortal. E devido a isso ele acredita que tem alguém por trás das cortinas. E esse ser está com o artefato. Então, para roubar a arma mágica, ele decidiu forçar o ser misterioso a sair do escuro. Seu primeiro passo para realizar seu plano foi usar o talismã para fazer o rato gigante perder o controle. Ele também fez os aldeões ficarem desesperados querendo voltar para a Montanha Azul. Devido ao medo da morte deles, os aldeões não queriam mais se esconder no reino secreto, já que mesmo se eles forem eliminados pelo clã dos demônios celestiais, será daqui 10 dias. Mas se eles não saírem agora, eles vão ser comidos por esse rato gigante. É claro, os bandidos não queriam voltar atrás no seu plano, e por causa disso o chefe liderou seu grupo para derrotar o rato gigante. E vendo a forma que eles estavam lutando, o Rei Invencível percebeu que o líder era um novato liderando um grupo de lacaios na transformação de Deus. O chefe sabia que se não usasse as pessoas, ele acabaria batendo as botas. Por isso ele não teve outra escolha a não ser agarrar o pescoço dos seus subordinados e sugar as energias deles, e depois de absorver os dois novatos, a força deles saiu de transformação de Deus para refinamento do vazio. E achando esse método de aumento de cultivo interessante, o Rei Invencível decidiu aumentar o nível da brincadeira, e disparou mais talismãs na direção dos monstros, e fez eles perderem o controle e atacarem os bandidos. Assim, após finalmente conseguir derrotar o rato, os figurantes ficaram desesperados quando viram os outros animais selvagens gigantes indo em sua direção. Naquele momento o chefe percebeu que se continuasse com o plano ele morreria, então cheio de medo ele escolheu fugir, mesmo sabendo que poderia se tornar ração daquele cara por ter falhado na missão, e usou o selo para fugir. Mas para o azar dele, o chão debaixo dos seus pés se abriram, e uma planta carnívora engoliu ele. Ao mesmo tempo o sistema detectou a presença de criaturas fortes de outro domínio, e vendo o ser atrás das cortinas dando a cara, o Rei Invencível ficou animado. E diferente dele os bandidos ficaram desesperados ao verem seu líder sendo comido vivo, e em pânico começaram a fugir, mas acabaram sendo devorados pelo monstro.
O demônio estava devorando qualquer coisa na sua frente, e quando ele tentou engolir a Baihui, o Prota salvou ela, e nessa situação crítica, ela não estava com medo, na verdade ela estava bem animada em ser segurada tão forte pelo seu mestre, mas interrompendo a sua felicidade. A planta carnívora elogiou o Prota por ter descoberto seu plano, e em seguida ficou irritada por eles terem atrapalhado seu plano, e decidiu acabar com os dois. O Prota sabia que foi esse monstro que destruiu o clã das raposas, e também que tinha o artefato sagrado. O plano da planta demoníaca após destruir as raposas era pegar a essência de vários humanos com a ajuda do seu servo, mas com seu servo morto, ela teria que mudar seus planos, e isso deixou a planta bem irritada. Então, cheia de raiva, ela atacou o Rei Invencível. E diferente da cena do Prota sendo devorado que os figurantes esperavam, o Rei Invencível eliminou o monstro imortal de 5º nível com apenas um movimento de dedos, e ganhou 10 milhões de pontos com isso. E no mesmo instante, a Anshi sentiu a presença da planta carnívora desaparecendo no domínio Qing Feng, e pelas flutuações insanas de poder espiritual. No início ela pensou que o culpado era o garoto de antes, mas em seguida ela mudou de ideia, já que o poder que ela sentiu antes era maior. Mas para ela não importava o quão forte o garoto seja, ela estava confiante que ele pereceria quando seu Lorde despertar. Ela mal pode esperar para ver ele agonizando de dor. Voltando para o reino secreto, nós vemos a Baihui admirada com o poder do seu mestre. Ele não só matou o monstro com um estalar de dedo, mas também abriu uma fenda entre a realidade e o reino secreto. Ela também ficou animada ao imaginar seu mestre usando seu grande poder nela. Depois de usar todo esse poder e alertar o clã demônio, o Rei Invencível lembrou que não poderia chamar atenção, senão ele seria descoberto. Mas como ele não poderia voltar no tempo, ele decidiu deixar isso de lado e remover o artefato da testa do monstro. Mas quando ele foi fazer isso, a planta carnívora voltou à vida de repente, e ficou chocada ao descobrir que tinha batido as botas sem perceber. E enquanto ela ficava desesperada sem saber como lidar com o Prota, ela notou a fenda espacial e tentou fugir para dentro dela sem pensar duas vezes. É claro, o Rei Invencível não deixaria ela escapar tão fácil assim, então na maior tranquilidade ele agarrou as raízes dela. E de um jeito assustador, ele perguntou se o fato dela estar viva é devido ao poder do artefato, e ao invés de responder sua pergunta, ela ficou animada ao sentir que a habilidade de salva-vidas do artefato está ativa, e decidiu revidar, já que quando a habilidade está ativa, ela se torna invencível. E como o artefato está integrado na sua alma, seria impossível para o garoto humano roubar. Então, enquanto ganhava tempo com sua imortalidade, o monstro decidiu chamar os anciões para ajudar ela. Essa era uma situação bem desesperadora para Baihui, mas para o Prota a imortalidade do monstro era algo muito bom, já que ele poderá eliminar a planta carnívora quantas vezes ele quiser, e ganhar muitos pontos de domínio. Simplificando, ele ganhou um grande presente para farmar XP. Então, como vocês devem imaginar, o Rei Invencível usou esse método para farmar o máximo de XP possível. Quanto mais ele ganhava, mais ele queria. Era um sentimento extremamente viciante. Assim, 2 horas depois, a planta carnívora não conseguiu mais reviver. O artefato tinha alcançado seu limite. E graças a essa brincadeirinha o Prota acumulou 500 milhões de pontos de domínio. E também agora ele poderia pegar o artefato. Porém, esse item demoníaco não pode ser facilmente obtido, não tem como pegar ele fisicamente. Por isso o Prota teve que pensar em um jeito, e enquanto pensava, ele pediu para o sistema analisar as esferas que caíram do olho do demônio. E o sistema informou que as esferas são 50 pílulas da nuvem do Anel Imortal, e essas pílulas podem ser trocadas por 10 mil pontos de domínio. Ao ler isso, o Rei Invencível decidiu testar os efeitos. Assim, enquanto a Baihui absorvia a energia da pílula, ele mandou os aldeões pararem de se esconder, e disse que pode proteger eles, e também pode dar força para eles lutarem. Mas para isso eles têm que virar seus subordinados. Naturalmente os aldeões aceitaram sua oferta, e o Prota entregou as pílulas para eles. Assim, quando eles tomaram as pílulas, todos entraram no reino do Núcleo Dourado, e o Prota recebeu pontos de domínios como recompensa. 3 horas depois o sistema detectou uma mudança no nível de cultivo da Baihui. Ela estava quase atravessando do reino meio imortal para o reino soldado imortal. E essas funções que estão aparecendo na tela foram liberadas depois que o sistema atualizou para a versão 5.0. Essas funções permitiam o Prota de ver as informações completas de quem ele escolher. A Baihui estava passando por uma situação crítica. A lei celestial do domínio Qing Feng estava restringindo ela de subir para o próximo nível de cultivo. E se continuasse assim, seu corpo entraria em colapso, já que seu poder espiritual está transbordando. O único jeito de avançar para o próximo nível. E se seu mestre fizesse cultivo duplo com ela para estabilizar seu poder espiritual? Mas ela não sabe como pedir isso para ele.
E no mesmo momento que ela pensava em uma forma de pedir esse favor, ela sentiu seu poder espiritual desaparecendo, e seu cultivo voltando para o mesmo nível de quando ela entrou no Reino Secreto. Não foi só ela que passou por essa situação estranha. Os pontos de domínios do Rei Invencível também começaram a diminuir. Enquanto ele ficava surpreso com esse bug, o Reino Secreto foi aberto, e liderando seus lacaios, o chefe dos aldeões entrou no Reino Secreto. E vendo Prota ele ficou chocado, já que tinha dois dele no mesmo lugar. Nem mesmo o Rei Invencível sabia o que estava acontecendo. A única coisa que ele tinha certeza era que o artefato estava funcionando sozinho, e seus pontos de domínio e o poder espiritual da Baiui continuava diminuindo. E neste momento de confusão, o Prota percebeu que a habilidade do artefato não era a ressurreição, e sim algo mais insano. Enquanto isso, Feng Qiun tinha voltado para o mundo superior, e estava viajando pelos domínios imortais em busca de artefatos, e no seu caminho ele acabou sentindo a aura do clã demônio, e ao analisar a situação, ele viu que uma certa área tinha se tornado um campo de guerra das linhas de frente dos demônios e do reino superior, e para o desespero da humanidade, a raça demoníaca estava ganhando a guerra. As coisas estavam tão fáceis para o vice-comandante da terceira legião de Jian, que ele até capturou uma imortal venerável, para se tornar seu bichinho de estimação, mas para estragar sua diversão, o comandante da terceira legião dos demônios celestiais, Kong Ming, mandou ele dar um fim na humana, e sem outra escolha ele seguiu a ordem do seu comandante. Vendo essa cena brutal, Feng Qiun se encheu de raiva, mas como ele não podia chamar atenção, ele controlou sua raiva, já que a coisa mais importante no momento era encontrar o artefato. Mas antes de partir, ele fez um juramento que depois de cumprir seu objetivo, ele vai voltar junto do seu discípulo para dar um fim nesses demônios. 15 minutos depois da partida do velho, o comandante Kong Ming revelou que a formação estava completa, só faltava a 5ª legião do Fei Lian completar a formação para que eles possam dar as boas-vindas ao seu Lorde, mas para estragar suas felicidades, um pequeno mensageiro apareceu, e informou para seus mestres que o filho mais novo do comandante, o Mordor, o disco demoníaco dele está à beira do colapso, e sua vida está em perigo. Ao ouvir essa notícia o Jian ficou incrédulo. O Mordor tem um artefato dado pelo comandante. Esse foi um artefato obtido pelo líder de um forte clã dos deuses celestial nos tempos ancestrais no continente antigo. Então ele não entendia como a vida dele podia estar em perigo. E respondendo sua dúvida, o mensageiro revelou que o Mordor estava lutando contra alguém no nível Imperador Imortal. Ao ouvir isso, o Jian pediu para o comandante deixar ele liderar uma equipe de resgate para eliminar esse inseto. E o comandante Kong Ming ordenou que seu subordinado capturasse o garoto humano vivo. Ele quer ver quem é o merdinha que ousou encostar no seu filho. No Reino Secreto, nós vemos os figurantes brigando consigo mesmo. Eles estavam pensando que um demônio tinha copiado as suas aparências. O único que não estava brigando com sua cópia era o líder dos bandidos. O motivo disso é bem simples. O eu dele do futuro foi devorado pela planta carnívora, mas ele não sabia disso. Ele pensou que seu Lorde Mordor estava brincando com esses aldeões para devorar suas mentes. E como seu Lorde já tinha iniciado seu plano, ele decidiu parar de atuar, e falou que a partir daquele momento, as funções dos aldeões masculinos serão trabalho forçado, e também servirão de comida por seu Lorde, e as mulheres terão filhos, especialmente a de cabelo branco. Ela terá vários filhos seu, mas ao ver o Mordor se humilhando na frente do irmão da futura mãe dos seus filhos, ele ficou chocado, e antes de entender a situação, ele foi mandado para longe. O Mordor tinha cuidado dos seus antigos subordinados para mostrar sua lealdade para o Prota, e como ele estava tão dócil, o Rei Invencível fez algumas perguntas para ele, e descobriu que a primeira habilidade do artefato é a ressurreição. O portador vai reviver e retornar para o estado mais saudável. Mas há um limite, o tempo de recuperação vai aumentar, o início é 5 segundos, e a segunda habilidade é o retorno no tempo, que pode reverter um certo tempo e espaço para um ponto do passado. O cultivo da Baiui inexplicavelmente regressou depois de ser promovida por causa da influência do espaço e tempo, agora com exceção dos 500 milhões de pontos de domínio, tudo voltou ao começo, e a 2 dele. De um jeito debochado o Rei Invencível do futuro falou que seu clone tinha muita coragem de imitar ele na sua frente, e o clone do passado debochou dele de volta. Então, por ter chegado em um impasse, eles decidiram verificar quem era o verdadeiro Rei Invencível, e a melhor maneira de fazer isso é usando a força, e foi assim que começou a maior batalha de clones de todos os tempos. Enquanto ficava apavorado com o poder dos reis invencíveis, a planta carnívora percebeu que o nível de cultivo deles está em par com o do Imperador Zuan. Como o número de movimentos e a força deles é a mesma, eles decidiram mudar a forma da verificação, para perguntas e respostas, e para evitar injustiças as perguntas seriam feitas pela Baiui. Naturalmente elas ficaram animadas em poder ajudar seus mestres. Mas diferente do que eles esperavam, elas perguntaram se eles gostavam delas, e envergonhados eles pediram para fazer outra pergunta, e sem escolha elas perguntaram qual é a coisa mais embaraçosa que ele já fez. E o Prota respondeu que teve uma vez que ele seguiu o exemplo de um personagem em Star Trek. Simplificando, ele agiu como um personagem de ficção no mundo real, algo que todos os otakus já fizeram pelo menos uma vez na vida.
Como não fosse suficiente deixar eles envergonhados com o passado, elas também perguntaram várias coisas inapropriadas para menores de idade, e por não querer revelar que eles são os nerdolas de 20 anos virgem, eles mudaram de assunto e formaram uma aliança. Enquanto isso, fora do reino secreto, o Di Jian estava liderando seu exército para capturar o Prota. Voltando para dentro do reino secreto, o Rei Invencível finalmente conseguiu pegar o artefato. Ele estava fingindo brigar consigo mesmo para distrair a planta carnívora e roubar o artefato, e no mesmo momento que ele cumpriu seu objetivo, ele sentiu uma aura forte vindo do lado de fora do reino secreto. E no momento seguinte uma fenda foi aberta, e um pequeno exército de demônios liderados pelo vice-comandante da Terceira Legião entraram. Ao ver o Di Jian, a planta carnívora recuperou sua esperança, e pediu para o ancião salvar sua vida. É claro, essa equipe de demônios no nível imortal venerável só fez o Rei Invencível ficar mais animado com seus pontos de domínio. E como todo bom figurante, os demônios ficaram se achando, e partiram para cima dos protas. E animados, os reis invencíveis usaram a técnica do grande dragão juntos, e eliminaram vários demônios do nível imortal venerável, e recebeu centenas de milhões de pontos de domínio, e também vários baús dos tesouros. Naturalmente, essa cena fez o trauma da planta carnívora se ativado novamente, e sem hesitar ele decidiu fugir enquanto aquele monstro se concentrava no Di Jian. Até o vice-comandante ficou chocado com essa cena surreal na sua frente. Ele viveu por tantos anos e nunca viu algo assim. As tropas de elite foram cultivadas por milhares de anos, e foram varridas num instante. Devido a essa demonstração de poder, ele acha que não vai conseguir lidar com os dois sozinho. Então, sem outra alternativa, ele decidiu recuar e reportar isso para o comandante. E como vocês já devem ter percebido, o Rei Invencível não tem o costume de deixar suas presas escaparem diante dos seus olhos. Então agora que tem dois protas, seria impossível para o demônio fugir, assim deixando as formigas para seu eu do passado. O Rei Invencível alcançou o vice-comandante, e com seu jeito debochado de sempre, ele zoou com a cara dele. No início o demônio tinha entrado em desespero, mas ao ver só um deles, ele recuperou sua confiança, e atacou o prota com sua palma de 10.000 almas. E se preparou para fugir, mas sua felicidade durou pouco. No momento seguinte, ele recebeu um chute na cara, e sem poder reagir ele teve sua barriga perfurada pela técnica do dedo de Yang do seu inimigo. Vendo quão fraco era o demônio superior, o clone do passado ficou surpreso. Ele esperava que seu eu do futuro teria uma luta mais divertida. Ele também notou que a técnica do dedo de Yang tinha ficado mais efetiva contra os demônios. E enquanto o Rei Invencível original ficava confuso com seu fortalecimento inesperado, o artefato voou para fora do seu bolso. E de repente uma aura verde começou a se materializar na sua frente. E vendo a bela garota que apareceu do nada, o Rei Invencível percebeu que ela é o espírito do artefato. E para aumentar sua surpresa, ela abraçou ele, e implorou para ele ajudar ela. E vendo isso, abaiu e gritou para seu mestre ficar longe dela. Mas já era tarde demais. Ela só pôde ficar olhando seu mestre desaparecer diante dos seus olhos. Não só ela, o outro clone do Prota também não conseguiu reagir a tempo. Depois, ao ouvir uma bela voz pedindo para ele acordar, o Prota abriu os olhos, e se encontrou em um lugar estranho. E enquanto ficava confuso com a situação, a voz falou que ele tinha prometido que passaria uma noite com ela. Mas quando ele foi para a cama, ele apagou do nada. E a dona dessa bela voz é a deusa da primavera, Changxi. Naturalmente o Prota pensou que estava sonhando com mais uma das suas fantasias, já que ele apareceu do nada na cama de uma bela estranha. Mas para ver se isso era mesmo um sonho, ele chamou o sistema. E no mesmo instante o chat GPT parabenizou ele por estar prestes a se tornar um homem. E vendo isso ele só ficou mais confuso, já que não parecia que ele estava sonhando. E antes de entender a situação, a garota estranha pulou em cima dele, e perguntou se ele gostava mais quando as garotas tomavam atitude. E no momento seguinte, ela falou algo que chamou sua atenção. Ela disse que ia continuar o que eles não acabaram de fazer antes. E decepcionando alguns dos meus inscritos pela primeira vez, o Prota negou o avanço dela. Eu até entendo ele. O Rei Invencível já tem a Jian Xuanxu. Diferente do jeito fofo que ela estava agindo agora há pouco, ela de repente agarrou o pescoço dele, e falou que ele já tinha adiado sua noite de diversão 3 vezes seguidas, então não tinha como ela aceitar a desculpa dele novamente. E vendo o jeito assustador que ela começou a agir após sua recusa, o Prota tentou pensar em um jeito de acalmar ela, e de repente o tempo ao redor da cama parou. E enquanto ele ficava ainda mais confuso, o espírito de antes apareceu, e ficou admirada ao ver que sua habilidade não tinha efeito sobre o Rei Invencível, e o sistema ficou irritado por ela ter tentado interferir no seu domínio, e começou a se gabar da sua majestade, mas ignorando o chat GPT. O Prota prestou atenção na explicação do espírito. Ela explicou que eles viajaram para dezenas de milhões de anos atrás no continente antigo, quando o contrato entre demônios e deuses não tinha sido rompido, e o lugar onde eles estão é o Reino Suime, a cidade natal da sua mestra, e também foi o primeiro país que foi destruído quando a antiga Guerra Imortal estourou daqui 3 dias. Ela também explica que o que ele fizer nessa era terá um impacto real no futuro, e essa é sua última habilidade, viaja através do tempo e do espaço.
Ele não deveria estar nessa era, mas ela ajudou ele a poder existir nesta dimensão, e terminando de explicar isso, ela transferiu um pouco da memória dele dessa era. O nome do proprietário original do seu corpo também era Shen Chan. E ele era um mortal sem aptidão para cultivar. No mundo inferior, ele é famoso por ter uma pele bonita, mas é um libertino por natureza. Quando ele conheceu a dona do artefato, ele se apaixonou por sua beleza, e a Tianxi ficou enfeitiçada por sua aparência. E os dois que se viram pela primeira vez, mal podiam esperar para ter uma noite quente juntos. Mas cada vez que ele tentava passar a noite com ela, sempre aparecia alguém para atrapalhar a situação. E toda vez o dono original encontra uma desculpa para fugir, e este é seu terceiro encontro com a Tianxi. Ao ver todas essas novas memórias, ele entendeu por que aquela garota tinha surtado. Antes do Prota ficar ansioso, o sistema notificou que ele pode exibir todo o seu poder sem nenhuma limitação. Os efeitos negativos do Shen Chan do passado não afetará ele. Ao ouvir essa excelente notícia, o Prota suspirou de alívio. E vendo isso, a garota espírito pensou que ele estava suspirando porque ela perturbou sua noite nupcial. E animando ele, ela disse que ele pode continuar quando eles acabarem de conversar. Envergonhado com o mal-entendido dela, ele disse que já tinha uma esposa. E após ela brincar com a cara dele um pouco mais, ela revelou que sua mestra morrerá em 3 dias. Ela é um artefato nascido para proteger sua mestra. Quase todas as suas habilidades são projetadas para preservar a vida da Tianxi, mas ela falhou em salvá-la. Não importa o que ela faça, ela sempre acaba vendo a sua mestra falecendo de novo e de novo. Por isso ela implorou para o Rei Invencível salvar sua mestra. Se ele fizer isso, ela servirá a ele como sua serva durante toda a sua vida. Ao ouvir sua oferta, o Rei Invencível disse que ela pode controlar o tempo, e ela só pertence a Tianxi. Em outras palavras, ela pode usar ele para atingir seus objetivos, e depois enviar ele de volta sem cumprir sua promessa. Naturalmente ela discordou dele, mas antes da garota espírito falar que nunca faria isso, ele de repente aceitou a comissão dela. E enquanto ela ficava grata por ele ter aceitado sua proposta, o sistema notificou ele sobre uma nova missão. Ele terá que ajudar a deusa Tianxi e obter o artefato. Recompensa pela missão, ele ganhará um cartão de controle de tempo. E como vocês devem ter percebido, Prota só foi caridoso com o espírito porque ele já sabia que uma missão que pagaria bem apareceria. Após finalizar o acordo entre eles, a garota espírito revelou que o tempo limite era de apenas 3 dias, e terminando de dizer isso, ela fez o tempo voltar ao normal. E no mesmo instante, o Rei Invencível agarrou as mãos da Tianxi e falou que ama ela. Mas ele acha que é lamentável levá-la tão apressadamente, já que ele quer o melhor para ela. Ao ouvir sua confissão, a deusa ficou feliz, e chamou ele para ir morar na casa dela. E como isso fazia parte da missão, ele aceitou. Ele não estava traindo sua noiva, ele só vai cumprir a missão para receber o artefato e salvar ela. E enquanto ele inventava desculpas na sua cabeça, o teto do quarto foi destruído, e uma bela garota do clã demônio apareceu. E pelo jeito que elas agiam, elas pareciam se conhecer há muito tempo. E o motivo da garota demoníaca estar irritada era porque a Tianxi roubou seu servo. E vendo melhor a aparência dela, o Prota reconheceu ela. A garota demônio é a Anshi de dezenas de milhões de anos atrás. E interrompendo seus pensamentos, ele ouviu ela dizendo que tinha acabado de se confessar corajosamente para ele. Então ela queria passar a noite com ele de novo. E após dizer isso, ela agarrou o Prota e fugiu pelo portal. E ao invés de ficar irritada, a Tianxi comentou de um jeito fofo que esse é um péssimo hábito da sua velha conhecida em sempre mexer com suas coisas. Enquanto isso, no território demoníaco, o Rei Invencível estava tentando pensar em um jeito de lidar com esse triângulo amoroso que ele foi jogado de repente, mas para sua surpresa, a Anshi disse que não havia necessidade dele continuar fingindo. Este é o território do clã Demônio Celestial, então a Tianxi não consegue entrar. A única coisa que ela queria saber era por que a tarefa que ela deu para ele não foi concluída. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 86 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai bater a próxima meta, e vai chegar aos 90 mil inscritos.